Oi, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho vamos fazer um resumo, né, da Lei 8080. Nós vamos falar o que mais cai em provas, concursos e o que são os fatores principais da Lei 8080, tá? Então, a Lei 8.080 ou 8080, como a gente costuma dizer, ela foi sancionada em 19 de setembro de 1990, tá? Ela dispõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde, a organização e o fundamento dos serviços correspondentes a outras providências. No artigo 1, esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executadas isolado ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais jurídicas de direito público ou privado. O que podemos perceber na Lei 8080 que ela não se aplica somente ao SUS, né? Ela vai ela regulamenta as condições relacionadas aos serviços de saúde em todo o território nacional, sejam elas de serviços públicos ou privados, né? Não trata somente o SUS, e sim um setor de saúde de um todo. Então, ele engloba um todo e vai reforçar alguns conceitos que foram definidos na Constituição Federal. E vai regulamentar esses conceitos. O que vai regulamentar esses conceitos, uns exemplos, é o direito da saúde, as diretrizes do SUS, o financiamento do SUS, tá? Então, essa é o que mais. O que mais tem esse conceito regulamentório, tá? Então, ele regulamenta tudo isso. E o que mais nos diz sobre a Lei 8080? Ela nos diz que a saúde é um dever do Estado. Já no artigo 2, diz que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis em seu pleno exercício. Então, o Estado deve prover todas as condições necessárias para que a saúde seja exercida em todo o território nacional, tá? O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e na execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças, de outros agravos no estabelecimento, de condições de assegurar acesso universal e igualitário, as ações e os serviços para sua promoção e proteção e recuperação, tá? O Estado ele vai prover a saúde, tendo como um dever através de ações públicas, né? De ações políticas, digamos assim, desculpem. Essas políticas, elas devem ser objetivas, ter como foco principal a prevenção, a redução de riscos à saúde, aos riscos que as pessoas têm de desenvolver as doenças, tá? Então, é isso que o artigo 2 provê. Então, é um dever do Estado, né, garantir a saúde para eles. O dever do Estado o dever do Estado não inclui das pessoas, não exclui das pessoas, desculpem, o dever do Estado não exclui das pessoas e das famílias e das empresas e da sociedade. O que isso quer dizer para mim? Vou recapitular ele para ver se vamos entender um pouquinho melhor. O dever do Estado não exclui, ela não retira, tá? Que a família, as empresas e as sociedades descumpram isso. Então, eles também têm que ajudar. Porque o que ele me fala? Que a família também tem compromisso de prover a saúde. Além da família, as empresas devem prover condições que favoreçam a saúde do trabalhador, dos indivíduos, né? Por quê? Porque você não pode trabalhar numa empresa que te coloque em uma situação de risco, né? Então, ele tem que te prover a saúde também. Te colocando nessa situação de risco, elas podem te trazer problemas à saúde, então te demorar a te realocar no teu âmbito de trabalho, tá?
A lei orgânica também vai me falar dos fatores determinantes e condicionantes, tá? De saúde. Então, são sinais, são os fatores que vão influenciar na saúde das pessoas, tá? Que vão condicionar, que vão favorecer ou prejudicar a saúde das pessoas. Então, a lei diz que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, tá? Alimentação, saneamento básico, meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, atividade física, o transporte, o lazer, acesso aos bens essenciais, tá? Se não temos uma sociedade, porque se a gente não tiver tudo isso, a gente tem uma sociedade que adoece muito. Uma população que adoece muito, com predominâncias em determinadas doenças, isso me indica que naquele local, naquele espaço social, nós não estamos tendo condições favoráveis ao convívio dessa pessoa, para que se estabeleça a saúde. Então, é um reflexo da condição, tá? Então, ainda nesses fatores determinantes e condicionantes, como eu falei, que tem que ter alimentação, saneamento básico, meio ambiente, o que nos leva à ideia implícita, né, de que o que nos leva à ideia implícita é da ideia do conceito ampliado de uma saúde. Ou seja, não só a ideia de que saúde não é a ausência de doença, e sim um resultado das condições das pessoas. Não, eu não posso ter uma saúde adequada se eu não tiver uma alimentação propícia, uma alimentação adequada para o meu meio ambiente, para o meu meio onde eu vivo. Não adianta eu residir numa moradia onde eu não tenho saneamento básico. Isso me faz com que eu adoeça também. Meio ambiente é a mesma coisa, tá? Então, no trabalho, principalmente, não adianta eu ter uma boa saúde e um trabalho onde não esteja, onde me coloque em risco, onde me coloque em periculosidade, me bote no perigo, né? Então, tudo isso faz com que os fatores determinantes e condicionantes estejam incluídos no meu artigo 3 da Lei 8080. Nisso também entra o acesso aos bens e serviços essenciais, tá? Porque não adianta eu ter um lazer, uma alimentação adequada, o Estado me prover isso, mas ele não me dá acesso aos serviços essenciais, aos postos de saúde, né, aos UBSs. Então, não me adianta nada eu ter as outras categorias da lei e não ter onde procurar, né? O acesso aos serviços, a comunidade. Então, tudo isso entra no nosso artigo 3 da Lei 80. E isso entra o conceito da saúde ampliada, que é o que rege o nosso SUS, o nossa Lei 8080. É isso que nós queremos, uma saúde ampliada, uma saúde para todos. Isso entra o fator de integralidade, que nós ainda vamos falar um pouquinho mais. Isso representa o SUS, a integralidade ao acesso, integralidade às pessoas, tá? Então, não adianta a gente falar um monte sobre o SUS, vivenciar o SUS, se a gente não sabe o conceito dele, tá? Então, a definição do SUS, da Lei Orgânica de Saúde 8080, ela nos diz o quê? No artigo 4, o conjunto de ações e serviços de SUS, tá? Prestado por órgãos e instituições públicos, federais, estaduais, municipais, da administração direta ou indireta e das funções mantidas pelo poder público. Isso constitui o Sistema Único de Saúde, o SUS, tá? Ele vai ser formado por várias ações e serviços de saúde que vão atuar em conjunto dentro dos diversos setores públicos que estão por aí. Quais são as instituições? Então, o que estão incluídas? Estão incluídas no dispositivo nesse artigo das instituições públicas federais, estaduais, municipais, de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para a saúde, tá? Então, isso é o que vai incluir os dispositivos do artigo.
Isso que quer me definir, então, que todas as instituições estão participando para a construção do SUS, tá? E como funciona a instituição privada relacionada ao SUS? Então, a parte da iniciativa privada tem lá na Constituição Federal. E agora nós vamos ver como ele se aplica no SUS, na Lei 8080. O que ele me diz? Que a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, do SUS, em caráter complementar. E para que me serve o SUS? O que o Estado, o governo quer estabelecer no SUS? Efetivação do Sistema Único de Saúde. Então, o objetivo do SUS, no artigo 5, a primeira parte me diz o quê? É identificar as divulgações de fatores condicionantes e determinantes da saúde. Já no capítulo 2, né, do artigo 5, é a formulação de políticas de saúde destinadas a promover, nos campos econômico e social, a observância do dispositivo do parágrafo 1 do artigo 2 desta lei, da Lei 8080. O que é isso? É aquela parte em que diz que a saúde é um dever do governo, um dever de todos. E vai prover através de políticas públicas que visem a redução de riscos à saúde. Tá? Então, isso entra na parte dessa lei. Também é um objetivo do SUS a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações da assistência e das atividades privadas. Então, o SUS tem o objetivo de promover a assistência às pessoas de forma integral, tá? Abrangendo todas as necessidades, sendo social, física, emocional. Quais são os campos do SUS? Onde o SUS atua? Então, a gente vai ver aí a execução das ações da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, da saúde do trabalhador e da assistência terapêutica integrada, inclusive farmacêutica. Também me diz que a participação da formulação da política e na execução de ações do saneamento básico. O que isso quer dizer? Isso quer me dizer que todas as ações de saneamento básico vai ter participação do SUS. Ele vai estar ali, atuando junto na parte do saneamento básico. Também vai me falar sobre a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. Então, quer dizer que o SUS também vai estar ali formulando, vai estar contratando novos funcionários para que possam abranger as nossas necessidades. Então, ele vai ter recursos humanos adequados para o trabalho. Também temos a vigilância nutricional e a orientação alimentar, a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido a do trabalhador, a formulação de políticas de medicamentos, equipamentos imunológicos e outros insumos de interesse para a saúde e da participação da produção. Temos também a formulação da política de medicamentos, equipamentos imunológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação da sua produção. O controle e a fiscalização de serviços de produtos e substâncias de interesse para a saúde, a fiscalização de expensão alimentar, água e bebidas para o consumo humano. Então, a vigilância, o SUS também vai estar ali trabalhando na fiscalização, tanto de mercados quanto de redes públicas, né? Atuando junto. A participação no controle na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos tóxicos e radioativos. Também vai atuar no incremento em suas áreas de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico, na formação e execução da política de sangue e seus derivados. Então, dentro disso, o SUS vai me trazer o conceito de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, do trabalhador, né? Então, um dos conceitos da vigilância sanitária, ele se estende por vigilância um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir o risco à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo, direta ou indiretamente,
se relacionem com a saúde, compreendidas em todas as etapas e processos, tá? Então, a produção e o consumo. Também vai abranger a prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde, tá? Qual é o objetivo principal da vigilância sanitária? O que diferencia da vigilância epidemiológica? A vigilância sanitária, ela vai fiscalizar os produtos que estão em consumo para os humanos, tá? Isso que diferencia da vigilância epidemiológica, que ele vai estar mais preocupado com os agravos à saúde. A vigilância sanitária, ela vai estar preocupada com os produtos e insumos que vão ser dados às pessoas, tá? E a epidemiológica é com os agravos, com aquilo que pode agravar a doença, que entra vários outros fatores. O que é a vigilância epidemiológica? É um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde, individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Isso é a definição de vigilância epidemiológica. Então, essa é a diferença da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária para epidemiológica. Ela vai fiscalizar, ela vai olhar os agravos que pode vir à população, tá? E a vigilância sanitária vai fiscalizar os produtos que são para os insumos da população. A Lei 8080, ela também vai me falar da saúde do trabalhador, que entende-se por saúde do trabalhador, para fins dessa lei, é um conjunto, o que ela me diz? Que é um conjunto de atividades que se destina através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, a promoção e proteção de saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores, submetidos a riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Então, aquele trabalhador que corre risco, ele vai estar dentro dessa lei. A Lei 8080 vai abranger esse trabalhador. Por quê? Ela diz que nós temos que ter condições de trabalho, não podemos entrar em risco. E se entrarmos, nós temos que ganhar recursos para melhorar, para não ter agravos, tá? Então, ainda na Lei 8080, no artigo 6, ele me diz o quê? As ações e serviços públicos de saúde ou serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal. O que ele me fala? Que ele pode ser descentralizado, com direção única em cada esfera do governo. O atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo no desenvolvimento assistencial. E também a participação da comunidade, estabelecendo ainda os seguintes princípios. Então, o SUS também, ele abrange princípios. Quais são os princípios e diretrizes do SUS na Lei Orgânica da Saúde? Primeiro, é universalidade de acesso ao serviço em saúde, todos os níveis de assistência. Então, nós temos que ter um atendimento universal, tá? Ele é para todos. Também temos a integralidade da assistência, que é um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, o que a integralidade quer me dizer? Que todas as pessoas têm que ter acesso a todos os níveis de assistência a eles, tá? Eles têm que ter todos os recursos quando forem utilizar. Tem que ser dado todos os benefícios, tem que ser utilizado todos os benefícios dos 3 níveis de complexidade da atenção básica. Então, explicando um pouquinho melhor da integralidade, é aquele caso assim, ó. Eu tenho um paciente, tá? Que ele vai me procurar na assistência primária, que é nas UBSs, né? E o caso dele necessita de uma atenção melhor. Ele precisa de um
um outro recurso. Então, nós vamos encaminhar ele para atenção secundária, porque ele precisa ter um atendimento de um especialista. No caso, se ele vai na atenção secundária, ele não consiga fazer o tratamento, aí eu tenho que a integralidade me diz que eu posso encaminhar ele para atenção terciária, tá? E aí ele ter a sua continuidade do seu tratamento. Então, se na atenção primária eu não conseguir resolver esse paciente, não conseguir resolver o problema desse paciente, eu vou encaminhar ele para a secundária. Se na secundária não foi resolvido, eu vou encaminhá-lo para a terciária. Vou dar um exemplo. O paciente, o seu José, lá, tá com dor abdominal, tá? E foi medicado e não resolveu. E para isso precisou fazer exames complementares. Foi mandado para o nível secundário. Chegando lá, fizeram exames, né? Exames de imagem, raio-x e tudo mais, e perceberam que ele necessitava de um atendimento cirúrgico, de um atendimento mais complexo. É encaminhado para a terciária. Lá na terciária, eles vão definir o que vai ser necessário. Ah, ele precisa de uma cirurgia, ele precisa de algum outro atendimento especializado. Isso é a integralidade. A mesma coisa assim, ó, se eu tô lá interagindo com o meu paciente e vejo que o problema dele é social, a integralidade me diz que eu posso contactar a assistência social para esse paciente. É isso que é integralidade. É tu não parar no teu primeiro âmbito ali, na tua fase primária, e sim conseguir dar todo o tratamento desde a primária, secundária e terciária. Ainda falando dos princípios e diretrizes, nós temos a preservação da autonomia das pessoas, na defesa da sua integralidade física e moral. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa ela tem capacidade de resolver, capacidade física e moral para ter as suas escolhas, tá? Então ele pode escolher o que ele quer para ele. E ainda nos princípios e diretrizes, ele me fala que a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Eu não posso dar o privilégio a um paciente e não dar ao outro. Então, o atendimento ele tem que ser em conjunto, ele tem que ser igualitário, ele tem que ser igual, desde que entre ainda na parte de cada paciente. Cada paciente ele é único, mas nós temos que ver. Eu não posso, só porque o fulano de tal é deputado ou porque ele é um amigo, dar o privilégio na assistência. Então, nós temos que dar todos os cuidados igual para todos os pacientes, para todos os clientes. Então, um dos princípios, ainda falando deles, é o direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. O paciente, o indivíduo, ele tem direito, sim, a pegar o seu prontuário e saber do seu diagnóstico. Ele tem direito, não as outras pessoas. Então, eu também tenho que cuidar essa parte. Então, todo paciente tem o direito de saber o porquê que ele está doente, o qual vai ser o tratamento e se ele aceita ou não o tratamento. Outro princípio ainda do SUS é a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. O que isso quer me dizer? Que o SUS ele tem que divulgar os tratamentos, tudo que ele tem a oferecer. Tem pessoas que não procuram assistência à saúde porque eles desconhecem que o SUS tem tem como eu posso dizer para vocês, tem essa assistência, né? Às vezes a pessoa tem obesidade e ela não quer procurar o SUS porque ela acredita que não tem a nutricionista no SUS, e o SUS tem. Outro princípio é a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e orientação programática. Então, ainda sobre os princípios do SUS, nós temos a participação da comunidade. E vocês lembram que na primeira aula eu falei para vocês que a participação da comunidade está lá na Constituição Federal. Lembrem que eu fiz todo, falei para vocês do pacto e tudo mais. Então, a participação da comunidade ela é um dos princípios do SUS, mas ele também faz parte lá dos nossos princípios da Constituição Federal. Isso quer me dizer o quê? Que a comunidade tem a possibilidade de atuar na formulação do SUS.
tá? Eles têm o direito de participar de tudo que rege o SUS. E ainda sobre os princípios, a gente tem a descentralização político-administrativo, a direção única em cada esfera do governo, ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Que isso entra aqueles níveis de atenção básica, média complexidade, alta complexidade. Isso me fala também que a integração em níveis executivos das ações de saúde, do meio ambiente, saneamento básico, conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. A capacidade de resolução de serviços em todos os níveis de assistência, a organização dos serviços públicos de modo de evitar duplicidade do meio para fins idênticos, organização de atendimento público específico e especializado para as mulheres vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros atendimentos, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a lei número 12.845, de 1º de agosto de 2003. Então, o que isso quer me dizer? Que o SUS, aquela mulher que teve, que teve algum tipo foi vítima de alguma violência doméstica, eles têm que me garantir atendimento para essa mulher, tanto no acompanhamento psicológico, quanto as cirurgias plásticas, se for necessária, se essa mulher ela foi vítima de facadas ou teve o rosto cortado ou queimado, então ele vai me garantir as cirurgias plásticas e as cirurgias reparadoras, tá? E também tem aquela parte assim, ó, a mulher ela precisa ficar, mudar não pode mais ficar naquela cidade, naquele local, então ela tem que ter um recurso para sair dali, porque é um risco para ela. Então, o SUS vai garantir, sim, essa assistência para a mulher, tá? Então, acho que essas são as questões que mais se fala da Lei 8080. Então, ela regulamenta tudo na parte SUS. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.